Bem-vindo à nossa aula sobre o traço de caráter psicopata. Aqui não estamos falando da patologia, estamos falando de traço de caráter. É importante, nesse nosso cenário da análise corporal, separar uma coisa da outra, porque como já alinhamos anteriormente, os nomes de alguns traços podem soar estranhos, mas não estamos fazendo referência a alguma patologia ou transtorno que você possa hoje conhecer pelo mesmo nome, ou por nomes similares. Os nomes foram mantidos para honrar e homenagear os precursores dos estudos que permitiram que hoje a análise corporal se tornasse possível. Então, quando eu falar psicopata aqui, estamos fazendo referência ao traço de caráter, beleza? Dito isto, vamos agora conhecer o traço de caráter psicopata, que é o terceiro traço a ser formado, a ser mielinizado no nosso sistema nervoso. O momento de formação do traço de caráter psicopata ocorre ali por volta do 1º ano de idade até por volta dos 2 anos e meio de idade. Nesse período, a criança já começou a dar os primeiros passos e a interagir mais com outras pessoas além dos pais. Esse é um momento em que a mielinização está concentrada na região torácica, no meio das costas. E nessa fase, a criança começa a articular melhor a fala, começa a ganhar mais controle motor nos braços, começa a dar os primeiros passos, só que ela precisa de apoio para dar esses passinhos, porque a mielinização está mais avançada na parte superior do corpo. O Elton Euler chama essa fase de época do bilu-bilu, porque é aquela fase em que a criança começa a articular a fala, começa a fazer algumas gracinhas, a interagir de maneira mais intencional com um mundo que se expandiu para além da mãe. Diferente do momento de formação do traço oral, onde a criança tinha uma espécie de simbiose com a mãe, onde a mãe era o mundo para aquela criança, esse mundo agora se expandiu para além da mãe, para além dos pais, e essa criança começa agora a interagir com outras pessoas. Ela começa a perceber que as ações dela geram reações nas pessoas. Ou seja, quando ela faz alguma gracinha, ela gera muito mais impacto e chama muito mais atenção do que simplesmente por ser quem ela é. Quando ela faz alguma coisa, ela recebe alguma resposta em troca. Guarde bem essa ideia de que ela faz alguma coisa e recebe alguma coisa em troca, porque isso vai fazer muito sentido quando a gente estiver falando do modo de funcionamento desse traço. Quando um bebê nasce numa família, a felicidade e o motivo de gratidão são simplesmente a existência dele. A família quer mostrar aquele bebê para todo mundo, quer expressar sua gratidão pelo simples fato de ele existir. Na fase de mielinização do traço de caráter psicopata, a novidade são as novas coisas que aquela criança consegue fazer. São as novas interações que ela consegue expressar para o mundo. É uma fase em que parece que existir não é o suficiente, pelo menos do ponto de vista da percepção da criança, e nós vamos entender o porquê que isso acontece. A criança que antes só conseguia se comunicar pelo choro, agora começa a conseguir interagir de formas novas. Ela consegue apontar, balbuciar algumas palavras, consegue entender alguns comandos que os pais dão e consegue reagir de volta. Existe uma interação mais intensa e mais intencional. Os pais, obviamente, ficam orgulhosos e felizes de ver o filho interagindo, de ver o filho se desenvolvendo e vão querer mostrar isso para o mundo e incentivar aquela criança a fazer mais, no sentido de vai, filho, faz aquele biquinho, faz aquele besourinho, aquele barulhinho, dá aquela piscadinha. Eles querem mostrar algo novo que o filho aprendeu a fazer. E é claro que todo mundo vai achar lindo, porque a criança está graciosa naquele momento. Todo mundo está apenas desfrutando e curtindo aquele momento da criança, mas ela pode não perceber dessa forma. O que ela pode perceber é que quando ela faz alguma coisa, ela agrada mais e tem mais valor do que simplesmente quando ela existe, como aconteceu na fase anterior, onde simplesmente existir era suficiente para ser amada.
enquanto que agora ela sente como se tivesse sempre que fazer algo para agradar, como se sempre tivesse que fazer para receber o amor, carinho e atenção de que precisa. Quando os pais reconhecem a criança pela interação, ela se sente bem, mas se ela percebe que somente nesses momentos são onde ela recebe afeto, carinho e atenção, aí vem a sensação de manipulação. Vem a sensação de, se eu não fizer nada, eu não vou ser importante. Eu vou ser importante apenas se eu fizer algo em troca, e não exclusivamente por ser quem sou. Então ela percebe que só tem valor pelo que ela faz, e não por quem ela é. Ela acha que só o que ela faz para as pessoas é que tem algum valor para essas pessoas e que traz para ela de volta algum valor. O que pode potencializar essa percepção da criança é quando ela é meio que deixada de lado, quando não atende às expectativas dos adultos. Quando o adulto pede para ela fazer alguma coisa e naquele momento ela não quer fazer. Ela pode estar cansada, com fome, com sono, ou simplesmente não está confortável, não querer fazer nada naquele momento e receber em troca tá bom, então vai brincar, vai para lá. Tá bom, então fica aí. E aí deixam a criança de lado e vão fazer outras coisas, o que pode não ser nada demais. Mas quando isso acontece repetidas vezes, a criança vai entendendo que ela não é importante apenas por existir. E é aí que surge a dor existencial do traço de caráter psicopata. Naquele momento, o sistema nervoso daquela criança interpreta que ela não é acolhida da mesma forma apenas por existir, como ela é acolhida quando ela faz alguma gracinha. Ou seja, eu só tenho valor quando entrego algo em troca. Ela passa a reprogramar suas reações de modo a sempre fazer alguma coisa por perceber que as pessoas têm sempre um interesse. Essa é a percepção que revela a dor do traço de caráter psicopata. Ele se sente manipulado por perceber que tem mais valor ou só tem valor quando faz o que as pessoas esperam que ele faça. Essa é a dor existencial do traço de caráter psicopata. A dor básica de formação do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação, de se sentir manipulado ou usado. O sistema nervoso dessa criança, ao registrar essa dor de ter se sentido manipulado, vai entender então que ela só vai conseguir o que ela quer se ela fizer algo em troca, correndo ainda o risco de fazer o que os outros esperavam que ela fizesse e nem assim receber o que ela desejava naquele momento. Naquele momento de formação do traço psicopata, a criança entendeu que para ela receber amor, carinho e atenção, ela precisava fazer algo em troca. Por isso, para o traço psicopata, o mundo funciona em trocas. Essa criança aprendeu dessa forma porque essa foi a percepção que ela teve durante o período de formação desse traço. E quanto mais dessa percepção ela tiver durante esse período, mais do traço de caráter psicopata ela vai desenvolver e mais ela vai funcionar a partir das percepções desse traço durante a vida adulta. E mais uma vez vale ressaltar que não é culpa do pai, não é culpa da mãe ou de quem estivesse ali interagindo com essa criança. Os adultos estavam achando lindo a criança se desenvolvendo, interagindo. O que conta aqui é a percepção da criança e não a intenção dos pais. A percepção da criança é que é o ponto aqui e é algo que a gente não tem controle, então não é culpa dos pais. E, gente, para cada dor, a gente vai ter um recurso. Então, em contrapartida, esse traço desenvolveu o recurso da negociação, da articulação e da persuasão. Esse é o recurso do traço de caráter psicopata. Ele entendeu que as pessoas sempre vão ter um interesse, mesmo que elas não admitam ou não se deem conta, e desenvolveu a habilidade de observar, entender os interesses de cada lado e montar estratégias de negociação.
Os psicopatas entendem que podem conseguir o que quiserem com base em troca e bons acordos. Por isso, se tornaram excelentes estrategistas e têm uma aptidão para assumir lugares de liderança. Compreendido esse momento de formação, vamos agora entender um pouco mais das características das pessoas com muito desse traço. Pessoas com muito do traço de caráter psicopata são observadoras, analíticas, práticas, estratégicas, ótimas negociadoras e naturalmente persuasivas. Elas percebem que nessas trocas podem conseguir o que quiserem a partir de bons acordos e, com isso, são ótimos em encontrar formas de atender aos desejos conscientes ou inconscientes dos outros. No universo da análise corporal, a gente fala que para o traço psicopata não existe almoço grátis. Esse entendimento surge da ideia de que todo mundo tem um interesse, mesmo que seja no âmbito dos sentimentos, que via de regra não deveria custar nada. Mas ele aprendeu que quando ele precisou ser notado, ser valorizado, receber afeto, ele precisou pagar um preço. Por isso, a pessoa com muito do traço de caráter psicopata tem dificuldade em confiar. Então, ele não vai entrar numa relação antes que esteja claro para ele o que o outro quer, o quanto que aquela relação vai custar. Porque ele vai querer evitar as faturas emocionais. Ser cobrado em nome do amor faz esse traço ressentir a dor da manipulação, onde ele precisava sempre fazer algo para se sentir amado, para receber afeto. Esse é um traço que não gosta de dever e não vai gostar de ser cobrado, especialmente em nome de coisas que não deveriam ter preço, como os nossos sentimentos e emoções. Como esse traço vai evitar essas faturas emocionais, ele é um traço mais frio, que vai ocultar seus sentimentos, porque dessa forma ele dificulta que pessoas tentem negociar emoções e sentimentos com ele. Esse é um traço naturalmente ambicioso que vai gostar de uma posição de liderança e de poder, porque estar no controle é mais seguro para ele, de modo que dificulta a possibilidade de ele ser ou se sentir manipulado ou usado novamente. Quanto mais eu estou no controle da situação, mais difícil vai ser de alguém me manipular. Esse é um traço que tem cabeça fria para pensar de forma estratégica diante das eventualidades, enquanto os outros estão sofrendo ao redor dele, ainda estão se preocupando em resolver as coisas por um viés mais emocional, ele está ali racionalizando e bolando estratégias para resolver tudo aquilo. Por conta dessa frieza, ele pode ser interpretado como alguém que não se importa com os outros, mas a realidade é que no recurso, esse traço vai ser um dos mais justos, porque ele articula caminhos em que todos saiam ganhando de alguma forma de acordo com os interesses de cada um. Até porque, lembra que ele não gosta de ficar devendo? Ele não gosta de perder, mas está disposto a perder hoje para ganhar mais lá na frente. Então, ele é muito bom em pensar e planejar a longo prazo. Por serem naturalmente estratégicos, analíticos, práticos e persuasivos, são excelentes líderes e é muito comum ver bastante desse traço em profissionais de sucesso no mundo dos negócios. Cada traço de caráter vai ter uma ordem de resposta correspondente a 3 fatores: o pensar, o sentir e o agir. O traço de caráter psicopata é do âmbito do pensar. Esse traço, assim como o traço de caráter esquizoide, prioriza o âmbito do pensar e a racionalidade. Ele não vai ter o mesmo potencial criativo do esquizoide, mas vai ser excelente em encontrar as melhores estratégias para que todos trabalhem de forma para que seus planos se realizem. Ambos racionais, cada um com sua peculiaridade. O traço psicopata vai bolar a melhor estratégia e vai planejar tudo de forma que ele não seja manipulado. Então faz sentido que ele se sinta mais confortável no controle. Tudo isso faz com que a energia desse traço se concentre no âmbito do pensar. Dessa forma, o agir fica para segundo plano. Ou melhor, ele vai delegar. Esse é um traço com a ambição altíssima que vai buscar sempre estar no topo e que não quer perder o controle da situação.
Então é natural que ele não tenha força de ação suficiente para dar conta de todo o seu planejamento. Então ele vai ser excelente em liderar, em administrar uma equipe, mas vai precisar de apoio para a execução. E vale aqui ressaltar que ambição não é algo ruim. Ambição é diferente de ganância. Aqui, no nosso universo da análise corporal, nós te incentivamos a buscar por sua ambição, a estimular sua ambição saudável. Porque a ambição é você querer mais da vida, é querer mais para você, é querer o melhor para você e para a sua família. Não tem problema nenhum em sonhar e buscar uma vida melhor. O problema é passar por cima de tudo e de todos para conseguir isso de qualquer forma. Aí não é ambição, é ganância. Aqui, no nosso ecossistema da análise corporal, sempre que falamos em ambição, estamos falando da sede saudável de querer mais da vida. Já o sentir fica um pouco esquecido para esse traço. Ele é extremamente racional e enxerga o mundo e as relações como um fluxo contínuo de trocas, onde ele sempre vai avaliar o que ele ganha e o que ele perde antes de entrar ali. Isso quer dizer que esse traço nunca vai se relacionar de forma mais afetiva? Não. Ele está disposto a manter relações que sejam úteis e justas. E não é porque ele não vai ser uma pessoa sentimental que ele vai ser uma pessoa má. Desassocie essa ideia de, porque ele não é sentimental, ele é mau, ele é ruim. Uma coisa não tem a ver com a outra. Além disso, ninguém é 100% um traço só. Então, ninguém vai ser 100% traço de caráter psicopata. Vale ressaltar também que não há nada de errado em ser super racional como o traço psicopata, nem nada de errado em ser super emocional como o traço de caráter oral. São apenas modos diferentes de funcionamento. E os nossos recursos são os nossos superpoderes. E esses poderes precisam ser utilizados porque eles nos trazem relações mais saudáveis, independente de você ser uma pessoa mais racional ou mais emocional. Se você funcionar dentro do seu recurso, do modo que o seu corpo e sua mente foram programados para ser, respeitando quem você é, nós construímos ambientes e relações mais saudáveis para a gente e para quem convive com a gente. Vamos ver agora como funciona o traço de caráter psicopata na dor e no recurso. É importante a gente entender o que estava acontecendo no momento de formação de cada traço e a forma como a gente se sentiu e reagiu àquele momento. Porque a forma como a gente se sentiu no momento em que os nossos traços estavam sendo formados é a mesma forma como a gente se sente até hoje. Logo, a forma que a gente reage também vai ser a mesma. Naquele momento de desenvolvimento do traço de caráter psicopata, a criança entendeu que ela só conseguia o que ela queria se ela entregasse algo em troca. Ela entendeu então que ela tinha que articular para que ela conseguisse o que ela queria. Por isso, o mecanismo de defesa do traço de caráter psicopata é mandar, seduzir e vitimizar. Na dor, ele não vai confiar em ninguém, e isso pode fazer com que ele assuma uma postura autoritária, onde ele se imponha por meio da ameaça. Ele pode ainda se vitimizar ou seduzir, no sentido de manipular as pessoas para que elas façam o que ele quer. Ou seja, o medo de ser manipulado faz com que ele vá lá e manipule. Foi assim que o sistema nervoso daquela criança aprendeu a sobreviver àqueles ambientes em que ela só conseguia algo se ela entregasse algo. Ele pode ainda ficar manipulando as situações só para devolver por meio da vingança. É como se ele estivesse tentando equilibrar a troca, só que de uma maneira não saudável, porque ele está agindo por meio da dor daquele traço. E o que faz com que esse traço entre na dor? Situações em que ele se sinta descartado, usado ou manipulado. Situações onde ele tenha que ficar fazendo favores
sem receber nada em troca, situações onde ele sinta que ficou em dívida com alguém, ambientes onde não hajam acordos claros, ambientes onde ele não tenha espaço para assumir posições de liderança, ambientes e relações onde ele seja criticado por ser ambicioso, onde as pessoas fiquem chamando ele de interesseiro só por ele ter essa ambição nata, como se fosse algo ruim, que a gente já viu que não é. Já no recurso, ele vai negociar e articular para conquistar as coisas que ele quer de uma forma que não só ele, mas todos saiam ganhando. Dessa forma, ele não sai perdendo nem devendo. Lembra que a gente viu que no recurso ele vai ser um dos traços mais justos? É por conta disso, porque com o psicopata no recurso, nas negociações, ninguém sai perdendo. Ele é muito bom em observar e entender os interesses de cada parte. Então, ele vai articular as situações com base no que ele está interessado ali, mas ele vai entender o interesse de cada um e vai articular as situações ali para que cada um saia ganhando o que é de seu interesse. Ainda no recurso, esse traço vai ter uma ambição nata. Ele vai ter uma sede natural de querer mais, de querer ser melhor, de ambicionar sonhos altos para a vida dele, o que faz todo sentido quando a gente pensa que para ele se sentir mais seguro e mais livre da manipulação, é mais interessante para ele que ele esteja num cenário de controle, de poder, e para que ele consiga transmitir essa imagem, ele vai querer roupas boas, um carro bom, ele vai querer ali um status para que ele se posicione de forma que ele assuma essa postura de poder, de se blindar contra a manipulação. Consequentemente, vai ser muito difícil para pessoas com muito desse traço desenvolver relações onde ele tem ali muita dependência emocional. Então, a dor desse traço é a dor da manipulação, de se sentir manipulado ou se sentir usado. Em contrapartida, esse traço desenvolve o recurso da negociação, da articulação e da persuasão. Na dor, esse traço não vai confiar em ninguém, vai abalar até a sua própria autoconfiança. Por isso, ele vai se tornar ali extremamente autoritário, manipulando por meio de ameaça, se vitimizando ou seduzindo ali no sentido de manipular para que todo mundo faça o que ele quer, podendo assumir até uma postura vingativa. Já no recurso, esse traço vai ser um excelente estrategista. Ele vai ser muito bom em observar e entender os interesses de cada parte ali envolvida naquela situação e vai articular suas negociações de modo que todos sejam beneficiados. Ele é bastante racional, muito prático, analítico e objetivo. Vamos agora ver como é o formato do corpo da pessoa com muito desse traço. No momento de formação do traço psicopata, a mielinização estava concentrada na região torácica. Por isso, a pessoa com muito desse traço vai ser mais desenvolvida na região superior do corpo. Os ombros vão ser mais largos que o início do quadril, formando um afunilamento que se estende por todo o corpo. Inclusive, o rosto vai ter aspectos mais afunilados, podendo ter até aquele queixo mais pontudinho. Mesmo que a pessoa treine bastante, ainda assim ela vai ter um desenvolvimento maior na região superior do que na região inferior do corpo. Para sobreviver em um mundo sem ser usado, sem ser manipulado, o sistema nervoso desenvolve também para aquela pessoa um aspecto mais intimidador. Então, essa parte superior mais desenvolvida dá aquela sensação de que a pessoa está vindo para cima. Inclusive, é comum que pessoas com muito desse traço tenham aquele peito estufado, aquela postura, sabe, com os braços abertos, aquele queixo mais elevado, a postura de quem está partindo para cima. Podem ter também um olhar bastante avaliador, que transmite aquela sensação de que está te escaneando, e aquele sorrisinho de canto de boca. É como se ele estivesse te escaneando para descobrir as suas reais intenções, ao mesmo tempo que ele protege as intenções dele, até que aquele ambiente se torne seguro. O que faz todo sentido quando a gente retoma o momento de formação desse traço, onde ele se sentiu extremamente manipulado, e hoje, para evitar ressentir essa dor,
ele entende que quanto mais ele estiver no controle e no poder, menores as chances de ele ser manipulado. E a gente se desenvolve tão perfeito que esses recursos não são registrados só na nossa mente, mas também no nosso corpo. De forma resumida, o formato físico da pessoa com muito do traço de caráter psicopata vai ter um formato de triângulo invertido, um formato afunilado com os membros superiores mais desenvolvidos que os membros inferiores. Aqui a gente consegue ver bem nesse tronco esse formato afunilado de triângulo invertido e aquela postura armada. Olha aqui como a gente vê bem esse triângulo invertido. E aqui na segunda imagem a gente vê que os ombros terminam bem mais largos que o início do quadril. Aqui mesma coisa, e a gente tem um rosto que é mais afunilado. Olha de novo como a gente consegue ver o afunilamento tanto desse tronco quanto desse rosto, como a linha dos ombros termina mais afastada do que o início do quadril. E aqui a gente consegue ver duas manifestações diferentes desse afunilamento. Nela a gente vê um queixo mais pontudinho, nele a gente vê um rosto que afunila do início ao final com um queixo mais arredondado, porque ninguém é um traço só e essas misturinhas vão aparecer, vão se manifestar de diferentes maneiras. Com base em tudo que a gente já viu até aqui, vamos ver o que esperar e o que não esperar de alguém com muito desse traço. Espere liderança nata, desenvoltura na comunicação e na negociação, articulação e persuasão, objetividade, praticidade e intencionalidade, e não espere sensibilidade e sentimentalismo e que ela execute os próprios planos, porque ela planeja e delega. E aqui um quadro geral com um resumo do que a gente já viu até agora sobre esse traço. Momento de formação, dor básica de formação, recurso de vida e formato físico. E agora, Bianca, entendi, mas como eu lido com uma pessoa com muito desse traço? Respeite o jeito mais frio e calculista dela de ser. Não é porque ela não é uma pessoa sentimental que ela vai ser necessariamente má. Valorize a postura de poder e liderança dela, a disposição dela de estar ali apta para liderar e para negociar de forma que você e ela saiam beneficiados. Faz bem para esse traço compartilhar as conquistas dele. Quando ele fizer isso, valorize as conquistas dele. E não critique ele por ser ambicioso. Se você tem uma pessoa com muito desse traço ao seu lado e fica criticando o fato dela ter essa ambição nata, saiba que você está castrando a ambição dessa pessoa e, consequentemente, o crescimento dela. E se essa pessoa é sua companheira, consequentemente, você está travando o seu crescimento também. E se você é a pessoa com muito desse traço, mantenha relações que sejam vantajosas e justas, onde você seja valorizado pelo que faz e tenha espaço para negociar. Construa ambientes onde você possa expressar sua liderança e sua alta performance em negociação. Se permita exibir suas conquistas. Não há nada de errado em compartilhar o seu sucesso e isso faz muito bem para esse traço. Apenas saiba escolher as pessoas à sua volta. Se permita experiências sofisticadas onde você possa usufruir das suas conquistas. Esse é um traço que gosta das coisas boas e exclusivas. Isso reforça o status dele de poder e mantém ele mais na situação de controle, combatendo os riscos de ele ser manipulado ou controlado. Dessa forma, ele se sente mais seguro. Todos os 5 traços surgem de dores que nos proporcionam recursos inicialmente para nos permitir sobreviver àqueles ambientes e hoje para nos proteger de ressentir essas dores. Respeitar quem você é essencial para que você consiga acessar os seus recursos e extrair o melhor da vida para você e para quem convive com você. Estou reforçando isso porque existe um estigma proveniente de uma mentalidade de escassez, de que é errado ser ambicioso e muito racional.
Agora você já sabe que isso é apenas um modo de funcionar e que não há nada de errado com você caso você seja assim. O importante é utilizar os seus recursos, que são os seus superpoderes, para que você viva a sua melhor versão, pois na dor, todos os traços vão ter potencial devastador. E no recurso, todos eles serão poderosíssimos, cada um à sua maneira. Esse foi o traço de caráter psicopata. Espero que você tenha curtido essa aula, que ela tenha te trazido clareza. Na próxima aula, nós veremos o traço de caráter masoquista, que é o quarto traço a ser formado. Estou te esperando lá!